Deus é bom. Aleluia. O tempo todo Deus é bom. Amém. Então, 1 Samuel capítulo 16. Preste atenção nisso. O que vamos ler é conhecido de quase todos, ou praticamente todos. As crianças conhecem a história, imagina os mais experientes. Vamos ler um texto falando de um homem chamado Davi. O texto que vamos ler marca um divisor de águas na vida de Davi. O texto que vamos ler marca um momento específico onde a vida do rapaz, do moço chamado Davi, vai mudar de uma vez por todas. A partir deste momento, Davi nunca mais foi o mesmo. A partir desse momento, Davi nunca mais foi visto como o mesmo. Nunca mais. Porque este foi um divisor de águas na vida de Davi. Eu já profetizo que assim como este capítulo 16 marca uma nova história, um novo tempo na vida de Davi, eu profetizo que este momento, que essa mensagem que você vai ouvir, que você vai receber, pode marcar um novo tempo, uma nova história, um divisor de águas na sua vida. E se você crer, em nome de Jesus, se você crer, nunca mais você será o mesmo, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler comigo do versículo 1 ao versículo 13. Diz bem assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. O Senhor disse: você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência e nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 filhos, 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor
apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Irmãos amados do Senhor, você conhece a história muito bem deste homem chamado Davi. Davi foi um jovem que agradou o coração de Deus. Davi foi um rapaz que chamou a atenção do coração do Senhor. Davi mexeu de alguma forma com Deus. Atitudes de Davi fizeram com que Deus olhasse para aquele jovem. Mas Davi atravessou na sua vida o que todos nós atravessamos. Davi enfrentou na vida o que todos nós enfrentamos. Provavelmente no seu coração tem a pergunta: o que Davi enfrentou que eu enfrento? O que Davi atravessou que eu atravesso em minha história? Escute bem. Davi, ele enfrentou o desprezo das pessoas. Davi, ele foi desacreditado por aqueles que ele mais esperava. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu desacreditado por alguém que você tanto esperava? Em algum momento da sua vida, você se sentiu rejeitado, depreciado, desvalorizado por pessoas que você mais esperava? Davi passou por isso. Davi enfrentou isso. O tema da mensagem de hoje é: não acreditam em mim. E agora? Não acreditam em mim. E agora? O que eu vou fazer? Como devo prosseguir? Quais serão as minhas atitudes? Porque eu percebi que não acreditam em mim. Porque você percebeu que muitos dos teus sonhos, a sua própria família não acredita em você. Isso dói na gente. Isso machuca a gente. Davi foi um jovem que enfrentou feridas na alma. Davi foi um jovem que enfrentou rejeições em seu próprio berço familiar. Mas a pergunta é esta: não acreditam em mim, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E agora? O que vamos fazer nessa noite é olhar para este texto, olhar para a história desse homem chamado Davi. Este homem que enfrentou o descrédito, o desprezo, a rejeição. E olhar para a história dele e perceber como ele agiu, o que ele fez. Porque nós sabemos, vocês já sabem disso, Davi se tornou o rei mais amado de Israel. Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. Mas a pergunta é esta: o que Davi fez para que ele vencesse a rejeição, vencesse o desprezo, vencesse o descrédito? O que ele fez para que ele chegasse ao patamar de alguém honrado em sua nação? O que Davi fez? Quais foram as atitudes que Davi teve, que nós também precisamos ter quando estamos em um contexto parecido como o de Davi? Rejeições, descrédito, desprezo. Vamos lá. Deus, ele via Davi. Deus conhecia Davi. O olhar de Deus é diferente do olhar de todos.
Davi, ele sabia quem ele era. Ele tinha uma crença, ele tinha uma convicção na pessoa que ele se tornara. Em terceiro, as pessoas em volta de Davi também conheciam Davi. Porém, todos nós temos 3 pessoas. Você é conhecido como 3 pessoas. Existem 3 pessoas em você. Quer ver? A primeira pessoa que existe em você é a pessoa que você acha que você é. A segunda pessoa que existe em você é a pessoa que os outros acham que você é. A terceira pessoa que existe em você é a pessoa que Deus sabe que você é. Você entendeu o mistério? O pastor Billy Graham fala sobre isso, ou falava sobre isso, ou falou sobre isso. O saudoso, respeitado pastor Billy Graham. Existem 3 pessoas em nós. A pessoa que você acha que é, você pensa que é algo. Tem uns que pensam: eu sou um vencedor, eu tenho um chamado. Tem outros que pensam de si: eu não presto para nada, ninguém me confia nada. A segunda pessoa é o que outros pensam de você. Alguns dizem que você realmente não presta para nada, não foi confiada nada a você. E a terceira pessoa é a pessoa de fato que você é. É a pessoa que Deus sabe quem você é. Davi enfrentou por essas questões. Quando Davi aparece na história bíblica, ele aparece como um coadjuvante. Por quê? O profeta Samuel, ele foi orientado por Deus para ir a Belém e ungir um rei. Na casa de quem? Na casa de Jessé. Só que a questão é, Deus disse a Samuel: você vai ungir aquele que eu indicar. Deus disse a Samuel: você vai ungir para mim o que eu indicar. Foi o que Deus disse. Porém, quando Samuel chega na casa de Jessé, ou na reunião que havia para consagrar o rei, o que aconteceu? Samuel quis ungir quem? Eliabe. Por quê? Porque Samuel olhou para quê? Para a aparência de Eliabe. Porque Eliabe era forte, era alto, era grande, fazia parte do exército do rei. O que aprendemos aqui é que Deus disse: Samuel, você vai ungir para mim o que eu indicar. Deus falou: Samuel, a pessoa que você vai ungir, você não vai ungir para você, você vai ungir para mim. Samuel quis ungir Eliabe para quem? Para ele. Deus disse: não, você não vai ungir para você, você vai ungir para mim. Mas Samuel quis ungir quem? Eliabe, porque ele quis ungir para ele. Alguém pergunta: por que, pastor, Samuel quis ungir alguém para ele? É simples. Quando Deus falou assim: Samuel vai ungir alguém para ser rei lá em Belém, o que Samuel disse? Senhor, eu tenho medo, porque se Saul souber, Saul vai me matar. Samuel tinha medo de morrer por Saul, porque Saul era um cara forte e violento, e o rei. Então quando Samuel chega à casa de Jessé, irmãos, o que ele está pensando? Se eu vou ter que ungir um outro rei no lugar de Saul, eu tenho que ungir um cara mais patola que Saul, porque esse cara vai me defender. Então ele vê Eliabe brutamonte, ele diz: eu vou ungir esse cara para mim defender contra Saul. Muitas vezes nós queremos ungir as pessoas para nós. Quantos erros nós pastores cometemos? A gente vê alguém que toca bem, que canta bem, que prega bem, você fala: esse cara será um pregador da minha igreja. Só que às vezes não tem caráter.
A gente quer ungir para nós. A gente esquece de olhar que não ungimos para nós, ungimos para Deus. Filhos. Filhos são ensinados para Deus. A gente quer ensinar filhos para a gente. É por isso que dá errado. Então Samuel chega, ele vê o cara forte entrar, ele pensa, esse cara aí, porque ele é mais forte que Saul. Se Saul vier, Eliabe resolve. O Senhor disse: ô Samuel, você está tentando para a aparência, mas Deus não vê como o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Não é esse não. Quem Deus escolheu para ungir? E aí que vai vir a questão do desprezo. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que Samuel chegou, conversou com Jessé e falou: Jessé, você precisa consagrar os seus filhos. Então se consagre os seus filhos, para que a gente tenha uma reunião, para que a gente participe de uma mesa. Precisamos fazer uma reunião urgente, oficial com vocês. Samuel disse: Jessé, unge, consagra todos os seus filhos. Só que a Bíblia está dizendo que quando Samuel chegou, Jessé foi passando os filhos, e passaram os 7 filhos, e nenhum deles era o Davi. É aí que você percebe que, aos olhos de Jessé, o pai de Davi, para Jessé, Davi era insignificante. Porque se ele tinha 8 filhos com Davi, ele também consagrasse Davi. Mesmo que Samuel chegasse lá e dissesse: não é esse menino não, mas é filho dele e teria que estar lá. Jessé esquece Davi. Davi nem participa da consagração, irmãos. Tanto que Samuel pergunta bem assim: são todos estes os seus filhos? Se Davi fosse consagrado, Samuel perguntaria a Jessé: e aquele outro que veio naquele dia? E aquele outro mais magrinho? E aquele ruivo lá? Não, é sinal que Jessé consagrou os 7 e deixou Davi de fora. Jessé consagrou os 7 e deixou Davi de fora. Como sua família te vê? Como as pessoas te veem? Davi passou por isso. Como o pai de Davi via ele como alguém que não seria capaz de ser o próximo rei de Israel. Como sua família te vê? Você não pode paralisar a sua vida porque as pessoas, você diz: ah, pastor, a minha família não acredita em mim. Eu digo que vou fazer uma faculdade, eles não acreditam. Eu digo que eu vou ter uma empresa, eles não acreditam. Eu digo que eu vou abrir um negócio, eles não acreditam. Não acreditaram em Davi. Jessé julgou que Davi não tinha cara de rei, Davi não tinha físico de rei, Davi não tinha aptidão para ser rei. Talvez as pessoas dizem isso para você. Davi não foi chamado para a festa. Quero te mostrar aqui. Te mostrei já como Jessé olhava para Davi, o pai. Um pouquinho na frente, em 1 Samuel 17, eu quero te mostrar como os irmãos de Davi via nele. O que os irmãos de Davi via nele, enxergava nele. Presta atenção. Na luta contra Golias, quando Davi chegou lá, no campo de batalha, Davi queria lutar contra o gigante. Mas o irmão de Davi vai até Davi, e eu vou ler com você, e você vai perceber como o irmão de Davi olhava para Davi, como Davi era visto pelo irmão. Observa comigo aqui, por favor. Capítulo 17, versículo 28. 1 Samuel. Diz assim: quando Eliabe, o fortão,
O irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha como Eliabe, o irmão de Davi, via o menino Davi. Ele disse a Davi: sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você só veio ver a batalha. O pai olhou Davi como alguém que não poderia ser um rei. O irmão de Davi olhou Davi como quem? Um presunçoso. E alguém com coração maldoso. Você observa isso? Se Davi fosse viver pelo que os irmãos falavam dele, Davi seria alguém doente, almático, traumatizado, rebelde, deprimente. O irmão mais velho trata o irmão caçula Davi: o que você vê aqui? Você é um presunçoso, você tem um coração mau. Isso está vindo do quê? Da família de Davi. Vamos agora também perceber o que Saul achava de Davi. Capítulo 17 ainda, versículo 33 agora. Diz assim: respondeu Saul a Davi. Davi queria lutar com Golias, e Saul disse o seguinte a Davi, versículo 33: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. O rei de Israel via Davi como alguém incapaz, como alguém sem condição. Olha o que Saul disse: Davi, você não é capaz. Você é um incapaz. Você não tem condição. Você é um fraco, porque Golias é um guerreiro e você, Saul disse, é apenas um rapaz. Esta é a primeira pessoa que Davi era para a família. Para a família, Davi era insignificante, Davi era presunçoso, Davi tinha um coração maldoso, Davi era um cara mau para a família. Para Saul, a autoridade sobre Davi, para Saul, Davi era sem condição, incapaz e apenas um rapaz. Vai morrer, coitado. O que você prefere viver, querido? Você prefere viver daquilo que as pessoas dizem sobre você? Você prefere viver das coisas que as pessoas acham de você? Se Davi fosse viver do que o pai achava, ele estava falido, ele seria falido, seria esquecido, nada aconteceria na vida dele, porque ele ia viver pelas dores, pelas palavras lançadas contra ele. Muitos de nós estamos dessa forma. Por que você está assim? Porque minha mãe disse isso sobre mim, porque meu pai falou isto sobre mim, porque alguém na igreja falou isto sobre mim. Peraí, você é o que as pessoas dizem que você é? Se você não é, se levante. Se você não é, prove o contrário. Disseram: Davi, você é presunçoso, você é mau. Chamaram Davi de mau. O irmão disse: você é mau, rapaz. Porque muitas vezes as pessoas querem contrariar, querem confundir a sua crença, a crença de fé que você tem. Agora, que a família achava de Davi, que as pessoas achavam de Davi. Vamos ver? Capítulo 15. 1 Samuel. Versículo 27 e 28. Samuel está conversando com Saul. Saul estava sendo rejeitado como rei de Israel, e Deus estava escolhendo outro rei. Deus já tinha escolhido outro rei. Vamos observar o que Deus via em Davi, como Deus via Davi. Versículo 27 diz: quando Samuel
se virou para sair. Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Quem é esse alguém que Deus estava entregando o reino? Qual o nome dele? Davi. Como Deus via Davi? Como alguém melhor que Saul. E como Saul via Davi? Como incapaz, como sem condição, como um fraco, como um derrotado, aquele que foi rejeitado por Deus. Olha que coisa maligna, irmão. Deus disse a Saul: Saul, você não será mais rei da minha nação. Eu escolhi alguém melhor que você. Davi era visto por Deus como alguém melhor. Mas como Jessé via Davi? Insignificante. Como o irmão via Davi? Presunçoso, maldoso. Como Saul via Davi? Fraco, sem condição, apenas um rapaz. E como Deus via Davi? Alguém melhor. Alguém melhor. Alguém melhor. É este foco, é com essa lente que nós precisamos caminhar. Caminhe com aquilo que Deus sabe que você é. Caminhe com a palavra que Deus lançou sobre você. Caminhe com a palavra que desceu do céu, que não somente está na boca dos homens, porque muitas vezes os homens tentarão paralisar você com palavras pesadas, negativas. Mas Deus via Davi como alguém melhor. Agora, o que as pessoas achavam de Davi? Fraco, presunçoso, mau, insignificante, apenas um rapaz sem condição. O que Deus achava de Davi? Alguém melhor. Essa parte é uma muito importante. Como Davi se via? E como Davi se via? Porque agora é a hora da decisão de Davi. Porque se Davi cair na bobeira, na mancada de viver pela palavra do pai, dos irmãos e de Saul, ele estava ferrado. Ele seria mais um no meio da multidão. Ele seria mais um guerreiro a ser abatido por causa de palavras que trazem derrotas e maldições. Mas vamos observar como Davi se via. Estamos entrando no meio da mensagem. Foi esquecido, foi desprezado, desacreditado. Como Davi deveria se comportar? Então vamos lá. Glória a Deus. Versículo 11. Capítulo 16. Estamos no mesmo texto do início. Então perguntou a Jessé, Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Ô Jessé, você está de brincadeira? Você falou que consagrou os meninos. Então Jessé, tem um problema aí. Ou Deus se equivocou, me mandou na casa errada, porque disse que tinha um menino aqui, tinha alguém aqui dentro, mas já passou todos e nada aconteceu? Ou foi você, senhor Jessé, que vacilou? Ou foi você, senhor Jessé, que esqueceu de alguém? Estes são todos os teus filhos? Vamos agora perceber a resposta de Jessé sobre Davi. Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Não acreditam em mim. E agora, o que eu faço? Vamos fazer o que Davi fez. O que Davi fez? Continuou cuidando daquilo que Deus havia confiado.
Davi tinha tudo para estar rebelde, para estar choramingando no quintal, para ter saído para a casa dos colegas, tomar todas. Davi tinha tudo para fazer errado. Está no vizinho reclamando. Olha lá, tá vendo ali? Tá vendo lá a festa que meu pai participa, meus irmãos? Ninguém me chamou. Você acredita, seu João? Ninguém me chamou. Meu pai não me chamou, seu João. O senhor acredita? Davi não, diz a Bíblia que mesmo sendo rejeitado para uma festa grande, para um momento importante, o que Davi estava fazendo? Jessé diz, ele continua cuidando das ovelhas. Alguém me confrontaria dizendo, pastor, mas como o senhor tem a percepção que Davi sabia? Presta atenção. Quem era Samuel? O profeta mais poderoso e respeitado de Israel. O que era Belém? Belém era uma cidadezinha, um povoadozinho, entendeu? Por exemplo, diz a Bíblia que quando Samuel chegou em Belém, o que aconteceu? As autoridades se alarmaram e foram até Samuel. O senhor vem em paz? Por quê? Cidade pequena, irmão. Chegou o cara, chegou o profeta, chegou quem tem intimidade com Deus, todo mundo. Meu Deus, é ele que está aí, é ele que está aí, é Samuel que está aí. Os bochichos começaram. Sabe quem está aí? Profeta Samuel, hein? Alguém disse, você sabe em que casa o profeta Samuel está querendo ir? Na casa de Jessé. É mesmo isso? Talvez os amigos de Davi perguntavam a ele, Davi, vai ser forte o negócio aí hoje, hein? Você vai? Hã? Você vai você vai na festa que a sua família está? Você foi chamado para a festa da sua própria família? Davi dizia, não, fui escalado para o trabalho. Se era o profeta que estava naquele dia, antes de chegar o profeta, presta atenção, imagina o banho que Eliabe tomou, imagina o banho que Samata tomou. Os caras colocaram as melhores becas, irmão. Era o profeta, era Samuel que estava chegando. Aí você imagina, os 7 se arrumando, colocando aquele sapato fino, bico fino, passando um gel no cabelo, se arrumando todinho. Os 7 escolhendo a melhor roupa. E Davi escolhendo a bota, a roupa suja para trabalhar no pasto, todo mundo no perfume, na hora da festa, e Davi indo para o curral. Nesse tempo de hoje, alguém diria, Davi ficou depressivo, Davi quer morrer. Mas diz a Bíblia que Jessé admite, eu tenho um caçula. O que ele está fazendo? Ele está cuidando das ovelhas. Davi continuou fazendo as obras que foram confiadas em suas mãos. Davi não ficou murmurando, reclamando, agora que eu não faço nada. Tomara que venha um leão e coma esse negócio, essas ovelhas todas. Tomara que o ladrão venha e roube tudo. Não, Davi, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo desacreditado, mesmo sendo rejeitado, continuou trabalhando, continuou fazendo aquilo que Deus tinha confiado em suas mãos. O que nós fazemos hoje? Ah, meu irmão, eu estou fazendo algo e alguém vem falar alguma gracinha comigo, ou eu percebo que estou sendo desprezado, o que eu faço? Largo tudo. E o patrão fala assim, não vai terminar não? Não vou terminar não, você não manda em mim. Você acha que eu estou aqui para levar desaforo para casa? Larga tudo, perde o tempo de casa, vai embora, não pensa nos filhos, não pensa em nada, por causa do orgulho. Davi continua lá, cuidando das ovelhas, com a mesma dedicação. Te faço uma pergunta para você, uma pergunta para mim. Será que estamos cuidando daquilo que Deus nos confiou, independentemente do que as pessoas acham de nós? Porque a gente abandona as coisas e fala assim, sabe por que eu abandonei? Você não estava no meu lugar, eu abandonei porque não acreditavam em mim.
Eu abandonei porque desconfiavam de mim. Davi tinha todos estes argumentos para abandonar. E Jessé disse: ele está lá, no mesmo lugar, cuidando das ovelhas. Esse negócio de cuidar de ovelha foi um negócio que Davi aprendeu a lidar com sucesso. Investiguei a Bíblia, percebi aqui que o que fez Davi crescer a sua fama foi cuidar de ovelha. Aquilo que os irmãos não estavam fazendo, Davi estava fazendo. E eu vou te mostrar em algumas passagens que repetem sempre o seguinte: sempre repetem falando sobre as ovelhas que Davi cuidava. É sinal que Davi era um cara que foi admirado simplesmente porque cuidava bem das ovelhas que o pai tinha confiado. As ovelhas que o pai confiou a Davi, Davi cuidava com tudo que tinha. Agora você lembra o que Eliabe disse a Davi? Aonde você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Para Davi, as ovelhas que ele cuidava era tudo que Deus estava confiando ele ali. Para Eliabe, as ovelhas que Davi cuidava eram poucas, insignificantes. Muitas vezes você está fazendo algo na sua vida hoje que você julga ser pequeno, que você julga ser desprezível. Talvez você está numa empresa trabalhando e você acha que o cargo e a função que você está não é um cargo para você. Você merecia estar em um lugar melhor. Porém, você não chega em um lugar maior porque você não aprende a cuidar desse pouco que você tem. Davi não chegou ao palácio sendo o rei. Ele chegou ao palácio primeiro sendo pastor de ovelhas. Precisamos valorizar as coisas pequenas que são colocadas em nossas mãos. Eu não merecia estar no lugar onde eu estou, então faça o melhor desse lugar que você está. Davi estava cuidando de ovelhas com uma mentalidade de rei. Eu tenho um pouco na minha mão, mas eu caminho como se fosse muito. Eu tenho um rebanho pequeno, mas eu prego como se tivesse 300 mil. O culto de 4 a 50 pessoas, mas eu capricho num sermão como se fosse pregar no Maracanã. Eu tenho 3 pessoas no louvor comigo, mas eu vou preparar o louvor para ministrar como se eu estivesse no maior grupo musical do mundo. Começa a tratar o que está em tuas mãos hoje com mais dignidade. Tenha uma mentalidade grande mesmo fazendo coisas pequenas. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Presta atenção. Você vai conferir comigo aqui. No capítulo 16, aliás 17, não, 16 ainda, você vai observar que o negócio das ovelhas, que para muitos, como os irmãos de Davi, talvez não davam tanta importância, para Davi foi tudo. Foi cuidar das pequenas ovelhas que fez Davi alguém admirado em todo lugar. Quer ver? Presta atenção. O pai diz, ele está cuidando das ovelhas. Quando Saul, o rei, precisou de alguém, porque Saul estava atormentado, espírito maligno e tal, e aí disseram, eu conheço um rapaz que toca harpa, é um guerreiro valente, e Deus está com ele. E aí disseram assim, olha, seu rei Saul, esse menino é filho de Jessé. Aí observa como Saul vai falar de Davi, pela primeira vez. Versículo 19, capítulo 16, versículo 19, diz assim: então Saul mandou mensageiros a Jessé, ao pai de Davi, com a seguinte mensagem: envie seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Davi vai para o palácio pela primeira vez, porque cuidava das ovelhas.
Não tem como chegar a lugares maiores se nós não valorizarmos e trabalhar com afinco naquilo que achamos menor. Vamos tratar o nosso ministério com honra. Eu já falei isso com vocês. O Ministério Monte Sião Nova Pina tem 11 anos, faz agora. Há 10 anos atrás, no começo, há 11 anos atrás, eu não tinha um rebanho grande para pregar. O que eu fazia? Eu vinha para cá cedo, antes do culto, e pregava para as cadeiras. E essas cadeiras não estavam ocupadas, porque não tinha ninguém praticamente aqui. Só tinha a minha família e a família do diácono Silas, que eram 2 crianças, e ele e a esposa, e minha esposa. Os meus ouvintes há 10 anos atrás, 11 anos atrás, mas quando eu preparava o sermão, eu vinha de manhã e pregava como se estivesse pregando para multidões. Tem pessoas que acreditam o seguinte: o sermão de quarta, eu vou ler um negocinho aí, porque não vem quase ninguém. Temos que tomar vergonha em nossa cara. E é por isso que nunca vamos pregar para a multidão, porque nós não valorizamos o pregar para as poucas ovelhas. Precisamos aprender isso. A história conta sobre John Wesley. A igreja que John Wesley fazia parte disseram: John Wesley não prega nesse altar. Sabe o que John Wesley fez? Foi pregar na rua. Pregava nas fábricas, pregava nas praças, pregava nos campos, pregava em todo lugar. E ele disse: o meu púlpito, a minha paróquia é o mundo. Precisamos valorizar como Davi aquilo que foi confiado agora. É Deus observando, Deus está olhando para você. E você acha: nossa, eu entrei nessa empresa tão pequena. É Deus falando assim: ai Davi, passa um tempo aí, deixa eu ver se você sabe valorizar coisas pequenas. Saul lembrou de Davi por causa das ovelhas. Capítulo 17, versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Davi tinha alegria e sentia honrado por cuidar das ovelhas do pai dele. Eliabe, olha que coisa doida. Eliabe, aquele que Jessé puxou a sardinha, você lembra? O Eliabão, o grandão, que Jessé falou bem assim: vou botar esse cara primeiro, que esse cara é o melhor filho que eu tenho. Aí, quando o profeta chegou, lembra? Aí Jessé disse: é que esse Eliabe aqui, porque era o mais forte. Esse mesmo Eliabe, Jessé não sabia. Mas você lembra o que Eliabe disse a Davi das ovelhas? Onde você deixou aquelas poucas ovelhas miseráveis do deserto? Tem pai que vacila, né, Eva? Tem pai que está puxando a sardinha para o filho errado. Tem um monte de Jessé, e um monte de mãe também que é igual Jessé. Puxa a sardinha para o menino errado. Por Jessé é o Eliabe. Por Eliabe, aquelas poucas ovelhas lá que você está cuidando do meu pai, aquelas magrelas, desnutridas. Davi, a humildade do menino. Está estreitando aí, irmãos? Eu preciso... Oi, meu Deus. Vamos lá. Tem outra coisa linda aqui para você perceber comigo. É que quando Jessé diz: eu tenho um, que é o caçula, que ele está fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Mesmo desprezado, Davi não abriu mão do cuidado que ele tinha com aquilo que havia sido confiado. Você é do tipo pirracento, que quando alguém pega no seu pé, você faz as coisas com má vontade? Davi não era assim. Ele continuou cuidando das ovelhas, mesmo sendo desprezado pela família. Então, não acreditam em mim. E agora?
continue zelando daquilo que Deus confiou. Segundo, conclusão, parte final. Não acreditam em mim agora. Continue sendo a pessoa que Deus fez com que você se tornasse. Novamente, não acredito em você. Continue sendo a mesma pessoa que Deus fez com que você se tornasse. Onde está a resposta? Vamos caminhar comigo, ler, e a gente vai discorrer um pouquinho em nome de Jesus. Versículo 12. Jessé mandou chamá-lo, mandou chamar Davi, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. O que significa isso? Quando Jessé disse, ele está cuidando das ovelhas, significava, Davi continuou zelando daquilo que foi confiado a ele. Quando a Bíblia diz que Jessé mandou chamá-lo, Davi estava trabalhando, estava cuidando das ovelhas, e os irmãos, bonitão, na beca do momento, com um sapato bacana, mandou chamá-lo. Diz a Bíblia sobre Davi, e ele veio. Fala assim comigo, e ele veio. O que significa que ele veio? Significa que Davi não mudou de caráter porque as pessoas tinham esquecido dele. E ele veio. E ele veio significa obediência radical. E ele veio significa que Davi não titubeou, não questionou. Falei com a minha esposa, conversamos sobre o assunto. Eu pago para ver. Muitos de vocês passaram isso, eu passei por isso. Lembra daquelas festas de família? De família, que sempre dá o rolinho. Família dá o rolo. Chegou o Natal. Os irmãos planejam a festa do Natal. Todo mundo já sabe o que vai comprar, o que vai dar. Aí na noite de 24, 7 da noite, alguém te liga. Irmã, como é que você tá? Tô bem, menino. Olha, a gente, presta atenção, deixa eu avisar antes. A gente está planejando uma festa agora. Agora, 2 meses atrás. Para você era agora. Agora, menina. E queria que você fosse, sabe? Só que você já tinha flagrado nas conversas que eles já estavam planejando essa festa há um tempão. E na verdade ficaram com pena de você e falaram assim, vamos chamar a Maria, vamos? Ah, meu irmão, sabe o que muitos fazem? Não, menino, na verdade já tinha planejado aqui em casa. Mentira, vai dormir 10 horas. Vai dormir aborrecida, chateado, vai dormir. É assim que a gente age quando a gente é esquecido. Davi poderia ser um cara mais pirracento do mundo. É o que, pai? Você quer que eu vou para lá agora? Agora não. Me deixa aqui cuidando dessas ovelhas aqui, mas agora eu vou nada. Pai, olha a minha situação, pai. Olha a roupa que eu tô, olha o cheiro que eu tô. O profeta lá, todo mundo bonito, todo mundo arrumado. O senhor sabe muito bem, eu tô sabendo dessa festa há um tempão. O senhor sabe disso. O senhor não falou nada comigo. Pai, sinto muito, te amo, te respeito, mas eu não vou. Eu não vou. Mas a Bíblia diz que esse menino é fantástico. Ele não desprezou o caráter digno que tinha. Diz a Bíblia, e ele veio. Ele foi sentindo dor, ele foi sentindo as feridas, ele foi talvez com o sentimento de alguém que foi desacreditado, mas ele foi. Nós precisamos usar de humildade. Diz a Bíblia, ele veio significa a característica interna de caráter. Ele veio, diz a Bíblia, e ele era ruivo, de boa aparência. Isso significa o quê? Beleza externa. Então esta parte está falando de quem? De quem era Davi. Primeiro, quem ele era por dentro? Obediente, submisso. Quem ele era por fora? Simpático, agradável, bonito. E ele veio.
Eu te disse que essa mensagem mudou a vida de Davi. Sabe por quê? Porque se ele batesse o pé e ficasse lá no curral, ele não seria quem se tornou nos dias de hoje. Ele não seria. Porque quem estava esperando ele? Era quem? Era Deus através do profeta. Se ele não fosse, se ele fosse um pirracento, um orgulhoso, ele não receberia a unção. Existem momentos na sua vida que é um detalhe para você mudar de nível. É um detalhe para Deus te levantar. É um detalhe para Deus te exaltar. É um detalhe para Deus te colocar em lugares que você nunca sonhou antes. Mas sabe por que muitas vezes não alcançamos isso? Porque nós não temos e ele veio. Nós não somos Davi, ele veio. Antes de vir eu tenho que falar. Antes de ir eu vou falar. Não, pai, eu vou, mas você tem que me ouvir. Vem aqui um pouquinho. Vem cá, vem cá. Vem cá aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Davi não. E ele veio. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Talvez tenha gente aqui que veio empurrado, mas veio. Tem gente aqui que veio. Tem gente aqui que não queria vir, mas veio. E ele veio. E quando vem, eita meu irmão, e quando vem? E quando vem, diz a Bíblia, Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e ele veio. Então, se ele veio, diz a Bíblia, então o Senhor disse a Samuel: é este aí, esse é o cara. Levante-se, Samuel, para receber o futuro rei de Israel. Levante para receber o rei. Levante para receber o rei. Levante-se para receber o rei. E ele veio, rapaz. Você vai voltar para casa. Se você não mudar a partir dessa pregação, irmão, vai continuar no mesmo lugar que você está. Davi só subiu um patamar porque ele veio. Ele veio. Quando ele veio, diz a Bíblia, que o Senhor disse a Samuel: levante-se. Olha que coisa linda. Davi entrou fedido de ovelhas. Deus soprou no ouvido do profeta: levanta, rapaz. Olha o rei aí. Olha o cara aí. Levanta. Levanta, rapaz. Levanta e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, divisor de águas, é um finalmente. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Tem aquele dia. O a partir daquele dia na sua vida pode ser agora. Por quê, pastor? Porque você veio, menina. Porque você veio, rapaz. É agora que essa unção quer ser derramada sobre a sua cabeça, sobre sua vida, sobre sua história. Por quê? Porque ele veio. Ele veio. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Amém. 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 Se coloque de pé. Já que você veio, como Deus disse ao profeta, se coloque de pé, já que você veio. Já que você veio, se coloque de pé.